E está começando mais um Entre Chaves, do seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje a gente vai falar de um assunto que já comentamos em alguns episódios, mas vamos focar um pouco mais aqui. A gente vai desbravar sobre a direitinha de DevOps, CI, CD, arquitetura como código. Então a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse mundo aí do desenvolvimento de software tão importante e tão fundamental nos dias de hoje. Estou aqui do lado também do Igor. E aí, Igor, como é que você está? Opa, e aí, Chagas, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, estou atuando aqui na DTI como arquiteto, estou bastante animado aí pela primeira participação no Entre Chaves, espero contribuir bastante com o bate-papo de hoje. Ao meu lado tem o Pedro. E aí, Pedro? E aí, Igor, e aí, Felipe, beleza? E aí, galera? Prazer estar aqui de novo, indo para a terceira participação, já posso até pedir música. E hoje em dia eu estou atuando aqui na DTI como DevOps Engineer, então eu espero poder contribuir com esse tema, que é um tema que eu gosto tanto, que é um tema muito interessante e de muita importância nos dias de hoje no desenvolvimento de software. Então, bora lá. Então, bora lá, né? Aí eu acho que a gente já comentou um pouquinho sobre a questão do que é o DevOps, mas sempre bom lembrar, né? E ainda mais que tem algumas pequenas diferenças conceituais aí. Na opinião de vocês, o que define DevOps? O que é DevOps? Bom, para mim, DevOps é, além de ser é principalmente uma cultura em que você vai promover a comunicação entre as áreas dentro de uma empresa e promover uma cultura para que todo mundo se importe com entrega de valor e não com jogar a batata quente para outro time, para outro departamento. Então, todo mundo está preocupado com aquelas linhas de valor para poder realmente chegar no cliente final. E para que isso aconteça, nosso objetivo é automatizar o máximo de processos possível para que seja tudo o mais rápido possível, para entregar valor o mais rápido possível. E também, para não ter o gargalo do repasse entre departamentos, aproximar eles o máximo para que eles se comuniquem muito bem quando for necessário e, dentro do possível, criar times multifuncionais que vão conseguir participar desde a ideação do produto até a entrega e pós-entrega do produto ao cliente. Até complementando o que o Pedro falou, né? E o DevOps também eu vejo ele como um item que ele vai falar bastante sobre o processo de qualidade de software do time, do squad, no qual ali você tem tanto o time de desenvolvimento como o time de operações ali separado e, unificado a ponto de querer o mesmo objetivo que é o produto final, né? Todo mundo está ali tentando alcançar os mesmos objetivos do produto. Interessante essa questão da unificação do time de desenvolvimento e time de operações, porque antigamente tinha muito a questão que eles tinham objetivos meio diferentes. Enquanto que o time de desenvolvimento queria entregar funcionalidade, o time de operações queria manter a estabilidade. E agora é responsabilidade dos dois times em conjunto, e não só um para cada um, de manter tanto a estabilidade quanto entregar funcionalidade, para poder agregar valor das duas formas para o cliente. Exatamente. Eu sempre gosto de lembrar, porque quando a gente tem uma conversa de DevOps, muita gente reduz DevOps a simplesmente a parte da entrega contínua, né? Simplesmente questão de pipelines, de automação, gestão de repositório, enfim. Ou até quando adiciona um pouco mais o aspecto, fala sobre uma questão de arquitetura, de qualidade de código, igual o Igor lembrou aí, né? Sistema desacoplado, sempre permite esses deploys independentes. Porém, DevOps, ele é mais que isso, né? Ele tem uma questão cultural que está intrínseca ali. Acho que aqui no episódio de hoje a gente vai falar até mais dos aspectos técnicos, né? De cada um desses conceitos. Mas, na minha opinião, o aspecto cultural ele é o mais difícil de fazer quando você quer implementar um DevOps. Porque você tradicionalmente está falando de equipes que trabalharam separadamente, um de vocês comentou até, e com objetivos distintos, né? Um estava querendo manter só a estabilidade, outro está querendo fazer entrega. E as estruturas das empresas, ainda hoje, elas ainda estão se organizando de uma forma que faz com que esses times ainda sejam muito segregados, que ainda exista muita burocracia,
em que não tem uma fluidez realmente integrando DevOps ou segurança, DevSecOps, enfim, ou Data também, Data DevSecOps, né, vai só adicionando siglas aí, mas que a gente, de fato, né, pense na entrega de valor de produto com uma coisa mais unificada. Assim, principalmente eu que agora tô trabalhando diretamente com isso, né, como meio que engenheiro DevOps, e aí é um nome meio esquisito, né, se você for parar para pensar, porque DevOps é muito uma questão cultural, então como que existe um engenheiro DevOps? Então, as minhas atribuições, na maior parte do tempo, são relacionadas à automação, relacionadas à pipeline, gestão de repositório, um pouco de qualidade de código. Só que é interessante a gente sempre lembrar isso realmente, porque não é só CI/CD, né, construir pipeline, é a questão da cultura. Por isso que eu gosto muito da implementação de DevOps, que é a proposta do Site Reliability Engineer, porque eu acho que dessa forma ele tenta estruturar métodos e propostas para conseguir fazer de maneira mais efetiva essa mudança de cultura. Mas mais para frente a gente fala dele. Vamos então começar aí dentro de um dos grandes conceitos técnicos, mas extremamente importantes, e que eu acho que tem um pouco de cultura também, que é de infraestrutura como código, né? Ou do inglês infrastructure code. O que é infraestrutura como código? Por que isso é importante? Como que isso ajuda os times a ter essa entrega contínua mais efetiva? Bom, infraestrutura como código é pegar o que a galera de desenvolvimento já fazia tinha muito tempo, que é utilizar linguagens de programação ou escrita para poder definir, automatizar tarefas. Então, quando a gente pensa em infraestrutura, a gente sempre tem a imagem, né, daquele terminal Linux lá, que o cara está sentado rodando 1 milhão de linhas de código para poder configurar o servidor. Isso aí é um nível de automação, mas quando a gente fala de infraestrutura como código, a gente vai um nível acima, utilizando ferramentas declarativas para poder definir como que a gente quer que a nossa infraestrutura esteja em um determinado ponto do tempo, né? E aí, por ser código, a gente consegue fazer gestão, fazer versionamento, gestão de branch, fazer controle de branch, né, para poder adicionar novas features, adicionar novas coisas, fazer um hotfix, e tudo isso usando metodologias, né, formas do desenvolvimento que foram aprimoradas com o tempo pela área de desenvolvimento, aí puxar todas essas coisas boas de questão de versionamento, de recuperação, né, de disaster recovery e tudo mais para a área de infraestrutura também. Sim, é um item bastante importante, como trazendo uma analogia há um tempo atrás, né, era bem difícil que o time de operações tá dando manutenção nos servidores, acaba que subiu o ambiente de produção, aí quando você verificava tinha uma configuração diferente dos demais ambientes, que aí seu código estava quebrando somente no ambiente de produção, e você precisava ter o acesso, mexer no servidor diretamente, não tem muito bem uma gestão ali de alteração, né, sobre essa infraestrutura. Com estrutura como código, você tem todo esses recursos de desenvolvimento tá lhe ajudando a estar rastreando maior tanto o provisionamento quanto as configurações, as alterações de configuração do seu servidor, de sua infraestrutura. Vale a pena comentar também que dentro da infraestrutura como código como um todo, a gente tem várias categorias, né? Que é a categoria de provisionamento, categoria de gestão de configuração, categoria de gestão de conectividade e tudo mais, que agora a gente consegue configurar até rede usando o código, configurar o que tem em cada um dos servidores, configurar quais recursos a gente quer fazer provisionamento. E aí também com a cultura cloud muito forte, tudo isso está vindo muito à tona, né? A gente construir, às vezes, um dos requisitos do projeto é não colocar a mão na interface gráfica da cloud para poder criar recurso, mas sim provisionar tudo via código para poder ter, que nem o Igor comentou, toda essa gestão do que foi colocado em produção, do que está em cada um dos ambientes.
a gente poder ter certeza do que está lá e garantias, um pouco mais de garantia de simetria dos ambientes. E uma coisa que é bem interessante também é a centralização do conhecimento do projeto num local só, que é o repositório. Então, né, acho que, se não me engano, o Uncle Bob coloca a frase: a verdade está no código. Então, quando a gente tem a documentação no repositório, a própria codificação do sistema no repositório e a descrição da infraestrutura via código, você tem um local só em que você consegue ter a visão geral do seu sistema. Outra coisa muito importante é que você faz com que o time de desenvolvimento participe um pouco mais do processo que tradicionalmente ficaria com o time de infra. Ou seja, o time de desenvolvimento ele vai entender quais recursos vão ser necessários para provisionar o sistema dele. Ele vai entender um pouquinho, dependendo, né, se é cloud, se é um data center local, do custo que aquele sistema está gastando, porque muitas vezes o desenvolvedor está desenvolvendo sem se preocupar que as coisas custam dinheiros, né? Nesse mundo que nós vivemos, as coisas custam dinheiros. Então, na hora dele participar desse processo, da definição qual vai ser a infraestrutura, a camada de infraestrutura que suporta o serviço dele, ele vai começar a entender isso. E além do que vocês já colocaram aí, né? Tanto como código, a gente consegue ter controle de alterações, ver quem mudou, fazer merge, comparar, reaproveitar. Algo muito importante também, né? Hoje em dia, por exemplo, se você quer reaproveitar uma infraestrutura, se você não trabalha com infraestrutura como código, é um pouco mais complicado. Não tem como se dar um copy-paste numa estrutura já existente, né? Depende, alguns recursos até dá, né? Dependendo da nuvem. Mas, de forma geral, não é tão simples como código. Você já consegue. Você consegue trabalhar com templates. Então, quando pensa do ponto de vista de uma arquitetura corporativa, você pode já definir templates de provisionamento, que já vão colocar ali com as melhores práticas, conectado num WAF para ter uma segurança, enfim. Então, você consegue ter um mínimo de padrão nos seus serviços e nas suas publicações, né? Vale a pena comentar um pouco um caso que eu vivi em relação a esse negócio de copy and paste de um ambiente. Teve uma vez que eu fiz o provisionamento de um serviço open source de Drive, que ele chamava OnCloud. Eu fiz esse provisionamento no servidor Linux, enquanto eu fiz na mão, né, na unha. E aí, quando eu estava fazendo esse provisionamento, eu fui gerando um documento, né, para mim mesmo e para os colegas, para entender como que foi o processo para eu poder provisionar aquele serviço. Aí beleza, chegou no final, provisionei tudo bonitinho, e num belo dia o servidor morreu, e eu precisava provisionar isso de novo. Aí a gente pode pensar, bom, ele tinha um tutorial com os códigos para poder seguir tudo e vai dar tudo certo. Mas não foi isso, eu fiquei mais uns 3 dias, mesmo com o tutorial, para eu conseguir provisionar tudo de novo, porque o código que eu rodei uma vez na instalação anterior não funcionou dessa vez, ou eu fiz alguma configuração que eu não anotei no tutorial, e todas essas coisas a gente consegue passar por cima na infraestrutura como código, porque é idempotente, né? Então, toda vez que toda execução vai gerar o mesmo resultado, a menos que tenha alguma mudança catastrófica assim, na provedora da infraestrutura como código. Então, a chance de quebrar o código de uma hora para outra fica bem menor e facilita muito a nossa vida na hora de replicar coisa. Bom, Pedro. E querendo, você já fez uma ponte para um próximo assunto que eu acho que pode comentar aqui, que é a disciplina de disaster recovery, né? De recuperação após um desastre. Do que isso se trata? Por que isso é tão importante para o DevOps? Bom, o disaster recovery ele tem muito a ver com um outro conceito que é o business continuity, que é a continuidade do negócio, que no final das contas, todo sistema computacional, o objetivo dele é atingir alguma necessidade de negócio, atender alguma necessidade. E aí, se por algum acaso do destino o data center pegar fogo e aquele sistema cair, a necessidade do negócio não está mais sendo atendida. Então, a gente tem que ter algum tipo de planejamento para que o negócio a demanda do negócio continue sendo atendida, independente se teve ou não um desastre.
Então aí que entra o plano de disaster recovery, que é o plano de recuperação de desastre, que é um passo a passo que você vai seguir para poder se recuperar de algum caso catastrófico que você não tinha como prever, que é no caso, sei lá, pegou fogo no data center, ou algum determinado data center da cloud parou de funcionar. Aí você tem que ter um plano, um passo a passo de como que você vai fazer para recuperar seu sistema para continuar a atender a demanda do negócio. E quando a gente está falando de DevOps, ele implementa uma disciplina que é a de infraestrutura como código, que facilita muito a vida no plano de disaster recovery. Porque se aquele servidor que eu comentei do OnCloud, do sistema de drive, morreu, eu só tinha um tutorialzinho de o que eu tinha que fazer. Mas se a gente usar infraestrutura como código, usar cloud também, eu consigo só fazer uma mudança de para qual cluster da cloud que eu quero apontar, mudar para uma outra região e mandar fazer o deploy de novo, que dependendo em 30 minutos meu ambiente já está de volta. Então, fica muito mais fácil usando as ferramentas que o DevOps disponibiliza para a gente fazer esses planos de disaster recovery e conseguir se recuperar e continuar atendendo a demanda do negócio com mais agilidade. Um ponto, acho que importante que o Pedro comentou, acho que vale a gente dar um foco maior, é que o disaster recovery ele não está ali somente ligado à infraestrutura local, né, de data center on-premise. É importante também a gente ter esse plano bem definido até para os ambientes nuvem, porque tem alguns times que eles ficam, eu estou em nuvem e eu não preciso me preocupar com isso. Não, pode acontecer sim de ter alguma atualização no hack, ter algum problema no seu data center em nuvem e você ficar ali com seu sistema indisponível, né? Então, essa parte do disaster recovery junto com a infraestrutura como código vai lhe permitir que você vai poder subir isso numa outra região ou até mesmo em uma outra cloud, e seu sistema irá sofrer o menor impacto possível ali nessas indisponibilidades. Então, né, a gente está comentando aí a questão que DevOps não é só o tal do CI/CD, mas também é uma parte muito importante. Se não fosse tão importante, não seria por isso que as pessoas, né, tomam a parte pelo todo. O que, no final das contas, é a integração contínua e o deploy contínuo, né? Qual a diferença dos dois, por exemplo? Beleza. Bom, a integração contínua é automatizar o processo de gerar o artefato. Então, o que vem ser gerar o artefato? Quando você tem um código em .NET, a gente vai ter que recuperar pacote, gerar a build, fazer o build, né, para gerar o artefato, rodar os testes automatizados, passar em algum tipo de sistema que faz a análise de qualidade de código para finalmente disponibilizar o artefato para que ele seja colocado em algum ambiente, independente se seja um ambiente dev, prod ou de QA. Então, esse processo de integração contínua é automatizar os passos que a gente faz na nossa máquina, né, de recuperar pacote nugget, rodar a build, rodar os testes, para que isso sempre aconteça e tenha uma certa garantia de que todo o código que está no repositório não esteja quebrado, com o teste quebrado, com a build quebrada, e que ele sempre esteja que a gente sempre tenha um artefato gerado corretamente. E aí ele faz o link com o deploy contínuo, porque o deploy contínuo é o ato de pegar esse artefato gerado na integração contínua e colocar ele em algum ambiente de forma automatizada. Então, usualmente, a gente faz a configuração para ir fez o commit, aí passou pela integração contínua, fazendo a build, rodando teste, passando no quality gate, e aí ele já é deployado em algum ambiente de teste, de dev, para a gente poder já testar em ambiente publicado. Então, a gente consegue configurar algumas aprovações também para fazer isso de forma automatizada, depois da aprovação em ambiente de produção também. Então, é basicamente isso, automatizar um dos processos que, se feito de forma manual, pode dar uma cacetada de problema. Questão de configuração de variável de ambiente, questão de rodou a build errado, rodou os testes, quebrou, vai estar ali
na correria e vai assim mesmo. Então, um processo que tem muita coisa para dar errado, automatizando isso, a gente aumenta muito a garantia de que a gente não vai estar fazendo um deploy e quebrando o código ou o sistema que está em produção. Ô Pedro, e não só também acho que a garantia, assim, dá mais confiança também para o time no momento de implementar novas funcionalidades, né? Porque você já, desde do seu continuous integration ali, o código já passou por vários testes, aí entra em diferentes níveis de teste unitário, teste de carga, teste de integração, você tem todos os itens ali, e a questão da segurança na parte que, no meu continuous deployment, aquele código que foi para produção, eu sei que esse artefato passou por Mint de UAT. Então, e por ele estar ali automatizado, garantido pela ferramenta, eu sei que não teve nenhuma modificação após nisso. Se eu preciso estar fazendo uma correção de um hotfix, por exemplo, eu vou estar indo na etapa inicial ali, fazendo todo o passo a passo novamente para garantir que esse hotfix também passou por toda essa qualidade, né? Toda essa esteira de desenvolvimento. E assim, hoje em dia existem uma série de ferramentas para poder fazer isso, né? Vocês querem comentar um pouquinho sobre quais as ferramentas mais usadas no mercado, um pouco das diferenças entre elas, o que né, a indústria está utilizando aí de ferramenta para implementar esses dois conceitos? Bom, do meu lado aqui, pelo que eu conheço, Jenkins e GitLab são os dois grandes expoentes assim desse estilo de ferramenta, mas o que eu tenho mais utilizado é o Azure DevOps, na parte de pipelines do Azure DevOps, que é o que eu uso no meu projeto atualmente. E a questão a grande diferença entre eles, assim, eu acho que é a forma como a gente vai definir essas pipelines, né? Porque cada ferramenta tem a sua especificidade ali de como que a gente vai definir os passos ou escrever como código a pipeline. Mas no final das contas, elas fazem mais ou menos a mesma coisa. Talvez uma ou outra tenha uma facilidade a mais ou a menos, mas assim, o objetivo final, né, é automatizar o processo. Exatamente. Aqui dos squads que eu tenho ajudado, a gente também está utilizando o Azure DevOps, e um dos benefícios assim, que a gente tem utilizado bastante é a parte da rastreabilidade que o Azure DevOps nos permite com relação às entregas. Então, lá no meu artefato de produção, eu consigo estar fazendo a engenharia reversa e está chegando até o nível da história, da tarefa que aquele artefato teve aquele commit, né, do artefato. Então, esse foi um recurso bem interessante aqui para a gente que é o que fez com que a gente está utilizando ainda mais o Azure DevOps nessa parte de continuous integration e continuous deployment. Um que a gente juntou 3 pessoas que são fãs aí do Azure DevOps, né? Mas a coisa boa do Azure DevOps é justamente essa, você junta quase tudo nele, né? A parte de gestão de projeto, código, artefatos, feed e incluso a parte de entrega contínua. Mas igual você citou aí, né, o Pedro, existem várias ferramentas no mercado, o próprio GitLab e o Jenkins aí, velho de guerra, mas seguindo firme e forte até hoje. A gente tem o Gira, a gente tem o GitHub com os serviços dele, o Circle, que estão cada vez melhores. Muita gente já, né, usando o GitHub Enterprise como essa ferramenta também para centralizar tudo. Eu acho que opções não faltam. E aí, acho que a gente comentou no início, mais do que importante do que a ferramenta que você escolher é você ter realmente esse processo de forma verdadeira, né? Então, o pipeline, de fato, está disparando ali, o código foi comitado, já gera uma versão de QA, que tenha testes rodando nesse pipeline para garantir a segurança, porque o que eu vejo muita gente, muitos clientes até não tendo uma confiança nessa esteira completamente automatizada, é porque ela coloca código ruim em produção. E eventualmente isso vai acontecer, mas tem como a gente minimizar e tem como. No momento que a gente teve uma falha, né? Inclusive o indicador tempo entre falhas é um dos indicadores mais importantes do mundo do DevOps aí, a gente conseguir voltar atrás, seja com hotfix ou com rollback, né? Então, a gente tem que... Todas essas ferramentas são para construir uma segurança e uma confiança, né?
Uma confiança com as áreas de negócio, uma confiança para com o cliente final, inclusive, quem está utilizando o produto, e uma resiliência dos nossos sistemas, né? Com certeza. E essa questão que você comentou, Felipe, que a gente tem que... A confiança na esteira, né, a confiança no CI/CD tem muito a ver também com a qualidade do código, que aí a gente... Só nisso aí a gente já mata que o DevOps não é só CI/CD. Que a gente tem qualidade de código, tem teste automatizado, tem questão de segurança, porque a gente não consegue implementar bem uma pipeline de CI/CD, a gente não tem esses outros 3 pontos muito bem azeitados também, de ter algum sonar para poder fazer validação de qualidade, para ver se tem teste passando, para ver se está cobrindo todo o código, para ter teste automatizado que vai rodar no Continuous Integration, para poder validar que o código está indo bem. Então, tanto teste unitário, teste de integração, teste de carga, para a gente poder validar que está tudo certo. E às vezes até algum teste ali de segurança para ver se for um ambiente muito crítico, com dados muito sensíveis, para poder validar se não abriu nenhuma brecha ali que a gente já tinha testado e que agora pode ter aberto. Então, tudo isso realmente é para gerar confiança no processo, para a gente conseguir entregar valor cada vez mais rápido. Muito bom, gente. Então, a gente pincelou um pouquinho aí os conceitos de DevOps. Com certeza podemos aprofundar mais em outros episódios. Queria agradecer aí a presença do Pedro e do Igor. Um beijo, um abraço e até terça que vem. Tchau, galera. Falou, galera. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado.